Senhor, a tua oferta foi pela minha culpa. Foi pela nossa culpa, Deus. Foi pela minha rebeldia. Foi pela desconfiança que dia após dia tenta crescer no meu coração. A tua oferta foi pelo meu pecado que me separava de ti. A tua oferta foi pela minha maldade, que me distanciava de ti, que manchava a minha vida diante dos teus olhos. A tua oferta, Senhor Jesus, foi por essa igreja. A tua oferta só vai fazer sentido para nós quando nós aprendermos a confessar a nossa culpa. A tua oferta só vai trazer vida para nós quando nós nos arrependermos da culpa que nós carregamos. Por isso, Deus, eu quero clamar. Mostra a cada um de nós que culpa nós temos carregado. Mostra a cada um de nós essa noite que culpa nós temos que lançar diante da tua cruz. O que nós precisamos confessar para ser lavados. Aqueles, Senhor Deus, que ainda não foram lavados no teu sangue. Espírito Santo, eu quero clamar pela tua presença sobre esse lugar, para que essas pessoas possam encontrar a tua voz chamando elas essa noite, para que as pessoas possam ser encontradas por ti. E para aqueles, ó Deus, que chegaram aqui com os seus pés sujos, mostra onde está a sujeira, Deus, para que nós possamos confessar e ser totalmente lavados, o corpo e os pés. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Uma oração meio estranha de se começar um culto, né? Uma oração um pouco diferente. Já já vocês vão entender o motivo dessa oração. Hoje nós lembramos a morte do nosso Senhor Jesus. Mas nós vamos voltar um pouquinho no tempo, para aquela quinta-feira, onde eles prepararam a refeição da Páscoa. Quem trouxe a sua Bíblia, ou quem vai ligar a sua Bíblia, abre lá em João, Evangelho de João, capítulo 13. Nós vamos começar o nosso culto hoje, na quinta-feira. A noite em que Jesus pediu para os discípulos arrumarem uma bela de uma refeição, um jantar com vinho, com pão, para todos eles se assentarem à mesa. João, capítulo 13. Eu passo a ler. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da sua cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que eu estou fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Nunca, não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo.
Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo já está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhe fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. E eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Até aqui. Era quinta-feira. Jesus sabia do que ia acontecer com ele nos próximos dias. No domingo anterior, ele tinha entrado em Jerusalém. Nós falamos sobre isso em alguns cultos atrás. A entrada triunfal de Jesus por Jerusalém, por dentro das portas de Jerusalém, onde ele vai até no templo. E quando ele entra, aquela multidão que viu milagres, que viu grandes coisas acontecerem, que viu o poder de Deus, começa a tirar suas capas e jogar para Jesus, e jogar os ramos e tudo mais. Naquela semana teve vários ensinamentos de Jesus. E quando chega na quinta-feira, Jesus fala para os discípulos: vão em tal lugar, no segundo andar, tem uma sala, fala para o dono daquele lugar que essa sala nós vamos usar, e preparem a ceia. A ceia judaica é algo muito especial. Eu tenho um sonho de um dia a gente fazer esse momento aqui para que nós saibamos como era a ceia judaica. Tinha todo um preparo, eram alimentos específicos, não era qualquer coisa que se comia. Tinha um começo, meio e fim. Tinha salmos que eram lidos e cantados durante essa ceia. E durante esse momento, Jesus chama para estar com seus discípulos. E eles chegam, a ceia começa a ser servido, só que Jesus se depara com um problema. Lá era comum que na entrada desses locais, assim como, por exemplo, hoje em dia a gente tem um tapetinho, como é que chama aquele tapetinho que fica na porta dos lugares? Capacho. Assim como normalmente nos estabelecimentos existe um capacho para a gente dar uma batidinha no pé, para tirar um pouco do que tem de areia, lá tinha uma bacia com água ou algo para colocar água nessa bacia e uma toalha. Na entrada dos locais sempre tinha isso. Por quê? Porque diferente de hoje em dia, hoje, por exemplo, a gente veio para o culto. Muitos de nós viemos ou de carro, ou de moto, ou de bicicleta, ou até mesmo os que vieram a pé, dificilmente vieram por estrada de chão aqui na cidade. Por estrada de terra, os que vieram a pé. Certo? E mesmo os que vieram a pé, se usa um tênis, o teu pé vai chegar limpo. Certo? Naquela época não. Eles andavam a pé e com sandálias que eram abertas. Não era um sapatinho fechadinho que protegia o pé da sujeira, da poeira. Então, era comum ter essa bacia para quando você entrasse o local onde você ia fazer a sua refeição, onde você ia estar com outras pessoas, você primeiro lavasse os seus pés. Porque eles não estavam só com poeiras, eles estavam imundos. E para você não sujar toda a casa, todo o recinto, primeiro você lava o seu pé. Você tomou um banho, você se arrumou para ir. No caminho, sujou o pé. Chega lá, lava o pé, entra. Só que Jesus não tinha contratado o escravo que ficava na porta para fazer isso. Porque esse era o trabalho do escravo. Não era trabalho de qualquer um, não era qualquer um que fazia isso. Era o escravo, o servo. Porque era um trabalho humilhante. Porque era um trabalho que quem não era servo ou quem não era escravo dizia: não, isso aqui eu não faço. Sinceramente, eu tentei pensar em algum trabalho que pudesse ser nesse mesmo sentido, mas eu acredito que hoje a gente não tenha. Por quê?
Porque tem trabalhos que algumas pessoas possam considerar menos, inferior. Mas eu não acredito que seja dessa maneira. Não como naquela época. Que certa pessoa, quem não era escravo, não podia fazer, porque era humilhante. Entende? Lavar os pés de alguém era trabalho humilhante. É se sentir rebaixado fazer isso. Mas a ceia já estava pronta, a janta já estava pronta, não tinha o escravo, Jesus não contratou, provavelmente muito bem pensado, com toda certeza. E nenhum dos discípulos se dispôs a lavar os pés dos seus irmãos. Nenhum dos discípulos falou assim, ó, a janta está pronta, vamos aqui, eu vou primeiro lavar os pés de vocês, para a gente poder jantar. Porque eles não podiam, cerimonialmente também pensando, eles tinham que se purificar antes de jantar. Eles não podiam comer com as mãos ou com os pés sujos. Alguém tinha que lavar os pés. Mas nenhum deles tinha se prontificado para isso. Nesse momento, Jesus se levanta. Alguns textos vão dizer que Jesus sai da mesa já. Tira a capa, pega uma toalha, amarra na cintura e começa a chamar os discípulos. Fala, vem, eu vou lavar os pés de vocês. Com toda a certeza do mundo, os discípulos ficaram constrangidos, desconcertados, com vergonha naquele momento. Pensando, o que ele vai fazer agora? Por que ele está fazendo isso? Ele não pode fazer isso. Ele é nosso mestre, ele não pode fazer isso. Ele está acima de nós, ele não pode lavar os nossos pés. Com certeza, todos estavam pensando isso. Mas a gente tinha um, que era assim mais espírito de Daline, que não fica quieto e fala as coisas, né? Que é o Pedro. Que olha e fala assim, não mestre, nunca, jamais você vai lavar os meus pés. Mesmo que Jesus tenha dito, Pedro, agora você não vai entender o que eu estou fazendo, mas vai chegar um momento que você vai entender. Pedro fala assim, não, nunca, você não vai lavar os meus pés. E aí Jesus diz assim, Pedro, se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Ou seja, se eu não lavar o teu pé, você não faz parte do meu reino. Você não é meu discípulo. E aí o Pedro de novo, todo impulsivo, não, então não lava só o pé não. Lava as mãos, lava a cabeça, pode jogar água. E aí Jesus fala, calma Pedro. Aquele que já tomou banho para ir para o jantar, aquele que já se lavou, não precisa chegar no lugar e tomar um banho completo, está limpo. Só sujou os pés, só precisa lavar os pés. Essa é a história de Jesus antes dele partilhar a ceia com seus discípulos. Eu quero ressaltar 2 aspectos importantes desse texto, que são também para nós. Primeiro, o corpo, e aí vocês vão começar a entender a oração que eu fiz no início. O corpo que já foi lavado no sangue de Jesus, sempre de novo precisa confessar os pecados que sujam os seus pés. Quando Jesus começa a lavar e Pedro fala, não, você não vai me lavar. E ele fala assim, se você não for lavado, você não tem parte comigo. O que Jesus estava fazendo? O que Jesus estava falando? Aquilo era algo comum para eles, lavar os pés. Não é comum para nós. Não é algo normal para nós. A gente não precisa lavar os pés quando chega no recinto. Para eles era comum, era habitual. Mas não era comum que um mestre sábio, como eles entendiam, profeta de Israel, fizesse isso. Quando Jesus começa a fazer, Pedro questiona, certo? E aí a questão de Jesus é, Pedro, se eu não lavar, você não tem parte comigo. E a segunda questão é, quem já lavou o corpo, não precisa lavar de novo, só precisa lavar os pés. O que Jesus está querendo dizer com isso? Talvez Pedro não entendeu ali nada do que estava acontecendo. Talvez, se nós estivéssemos lá, a gente também não teria entendido nada. Só que sabe como que a gente sabe que eles entenderam depois? Sabe quando a gente tem essa certeza? O fato de estar relacionado aqui. O fato de estar escrito aqui em João, esse momento que eles estiveram junto.
Para Pedro e para os discípulos aquilo era absurdo, mas para Jesus não era só um lavar dos pés físicos ali naquele momento. Era um sinal, era um símbolo daquilo que viria a partir da cruz de Cristo, a partir do morrer de Jesus na cruz. E aí Jesus diz: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Primeiro aspecto central: aquele que já tem Jesus na sua vida, aquele que já confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, já está de banho tomado, já está pronto para a ceia. O banho já lavou o corpo dele. É isso que Jesus está dizendo. Vocês são meus discípulos, vocês já creem em mim, vocês já tomaram o banho, mesmo que ali Jesus ainda não tinha morrido na cruz. Isso é para nós. Se você creu em Jesus, se você entregou a sua vida para Jesus, o seu corpo foi lavado pelo sangue de Jesus. Perfeito. Mas a gente continua vivendo a vida, a gente continua caminhando. E nesse caminhar da vida, os nossos pés voltam a se sujar. O que significa isso? No meu dia a dia, na minha vivência, eu peco contra Deus. Eu falho. Eu perco a minha confiança em Deus. Eu desobedeço aquilo que Deus disse para mim que era bom, que era perfeito e que era agradável. Eu minto, eu adultero, eu traio, eu engano, eu faço fofoca, eu faço calúnia. Os meus pés vão ficando sujos, os meus pés vão ficando imundos. Eu me afasto da casa de Deus, eu caminho longe da presença dEle e os meus pés vão ficando imundos. Eu deixo a amargura crescer no meu coração, eu deixo a frieza começar a tomar conta e os meus pés vão ficando imundos. E aí Jesus diz: é preciso lavar os pés. Ou seja, você precisa sempre de novo confessar os teus pecados que te afastam de mim, que te sujam e que geram distância entre eu, que sou o Salvador, e você. É isso que ele estava falando para os discípulos, é isso que ele estava falando para Pedro. Pedro, tu já entendeu quem eu sou, o teu corpo já está lavado. Mas não pense que por você já ter entendido e se tornado meu discípulo, que você não peca, que você não falha. Não pensa que você é melhor do que os outros. Não pensa que você está imune de sujar os pés. Por isso que quando Pedro fala: não, tu não vai lavar os meus pés, ele diz: se eu não lavar, você não tem parte comigo. O que significa isso? Ué, mas já não tinha tomado banho? Eu já não confessei, eu já não me entreguei a Jesus? Quer dizer que se eu não ficar confessando os meus pecados, então eu não vou ser salvo? Pá, mas eu já tive o banho tomado. O que isso significa? Aquele que não aprendeu que é pecador e que confessa os seus pecados com frequência, que tem isso como uma vivência da sua vida, confessar os seus pecados diante de Deus e muitas vezes diante também de um irmão, na verdade só demonstra que ainda não foi lavado no sangue de Jesus. Porque lá em Tiago, nós vamos ver que aquele que diz que não tem pecado já pecou. E aquele que não sabe se pecador, não se enxerga pecador, não vê os seus erros, aquele que não enxerga a culpa que vem carregando, na verdade talvez ainda não foi lavado. O Espírito Santo precisa mostrar essa culpa para a gente. O Espírito Santo precisa mostrar a sujeira que está nos nossos pés. O Espírito Santo precisa mostrar para que a gente confesse, para que Jesus lave os nossos pés. Jesus estava dizendo: não pensem que por terem se tornado cristãos, vocês estão imunes de pecar. Vocês foram justificados? Sim. São salvos? Sim. Mas precisam sempre de novo permitir
que Jesus lave os seus pés dos pecados, para que vocês sejam perdoados. Um momento que a gente vive isso todo mês como comunidade. A ceia do Senhor. É um desses momentos de confissão de pecado, de lavar dos pés. Porque o lavar do corpo todo, qual é o sinal do lavar do corpo todo, se a ceia é o sinal do lavar dos pés? Qual é o sinal do lavar do corpo como um todo, igreja? Respondam. Qual é o sinal de que meu corpo foi lavado? Sinal visível. Batismo. O batismo é o sinal visível de que meu corpo foi lavado, de que minha vida foi entregue a Jesus. O batismo é o sinal visível de que eu já tomei esse banho e de que meu corpo foi lavado. Na ceia, todo mês como igreja, os meus pés são lavados por Jesus. Eu sou perdoada dos pecados quando eu confesso a minha culpa. Igreja, Jesus quer lavar os nossos pés, lavar os pecados que nós carregamos e que sujam o nosso caminhar, por onde nós passamos. Isso é uma ação diária nas nossas vidas, diante de Deus. Confessar pecados e ser lavados pela graça e pelo amor de Deus. O ato do lava-pés é uma confissão de pecados, de viver esse momento. Igreja, a Isadora, nossa pequena que está aqui com a gente, ela tem o espectro autista, ela é uma criança autista e deixam ela correr. Deixa ela ficar livre, deixa ela ficar em paz. Vocês foquem aqui em mim. Deixa ela se sentir na casa de Deus. Tá bom? Esse é o primeiro aspecto. Você já tomou esse banho? Você já entregou a sua vida para Jesus? Sempre de novo confesse os teus pecados. Não deixa essa culpa pesar no teu coração. Não carrega isso. Isso vai doer, isso vai machucar. Isso vai afetar o teu físico. Sabe quando a gente começa a sentir angústia no coração e não sabe nem de onde vem? Quando a gente começa a sentir peso sobre os ombros e a gente fica, que peso é esse? Sabe quando a gente começa a andar assim cabisbaixo, a gente fala assim, Deus, me ajuda a erguer minha cabeça. Me ajuda a me entregar diante de Ti. Entregar o que pesa no meu coração, entregar o que pesa nos meus ombros. Entregar tudo. Jesus lava os meus pés. Segundo aspecto, e esse aspecto também é muito importante para cada um de nós. Eu vou ler de novo, dos versos 12 a 15. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. Jesus aqui ensina que a verdadeira grandeza no reino de Deus é servir. Jesus aqui ensina o que é o verdadeiro servir ao irmão. O servir que se coloca em posição de humilhação. A posição de Jesus ali era de humilhação, de escravo. Os discípulos ficam constrangidos por ele estar fazendo aquilo. Mas ele estava fazendo por dois motivos principais. Um, para ensinar os seus discípulos a confessar os seus pecados. Segundo, para ensinar os seus discípulos que eles não eram maiores do que ninguém, mais do que ninguém. Porque o Senhor, o Salvador, o Filho de Deus, serviu do início
ao fim e lavou-lhes os pés. Aqueles discípulos que estavam ali, diante de Jesus, estavam procurando saber quem era o mais importante. Um dos textos, João não vai relatar isso, mas um dos evangelistas diz que ali mesmo, na mesa da ceia, eles começaram a discutir quem era o mais importante entre eles, quem era o maior entre eles. Muito provavelmente foi essa hora que Jesus parou e foi lá lavar os pés deles. Porque Jesus sabia que no coração deles, assim como no nosso coração, tem esse desejo de ser maior do que os outros. Tem esse desejo de desunião, de intriga. Tem o desejo de mandar, mas tem muito pouco desejo de servir. Jesus sabia, e por isso ele separou essas horinhas, esse momento para mostrar para eles que o maior no reino de Deus deu a vida, morreu, foi servo do início ao fim. O maior no reino de Deus, o maior que veio a esse mundo, serviu com a sua vida. Assim é também entre nós. Eu me espanto muito hoje em dia quando a gente fala, ou quando a gente vê, quando a gente vai falar sobre a questão do servir, e a gente olha muito assim, aquilo que eu mereço, o meu direito. Ah, mas eu preciso ser mais do que isso, eu preciso ser maior do que isso. Ah, mas olha o que fez, feriu o meu ego. Os cristãos estão se perdendo no servir. Um quer ser mais do que o outro, um quer aparecer mais do que o outro. E Jesus está dizendo, eu dei o exemplo. As pessoas buscam por coisas grandiosas, as pessoas buscam para que Deus mostre para elas e leve elas a fazer coisas lindas, grandiosas, maravilhosas, que apareça e que transforme nações. Mas Jesus está dizendo, vai ter pessoas que vão fazer isso, e vai ser de Jesus. Mas Jesus está dizendo, o maior é o que serve. Quer ser meu discípulo? Sirva. Sirva a todos. O reino de Deus não se trata do quanto nós aparecemos. O reino de Deus não se trata do quanto você ou eu aparece. O reino de Deus não se trata do quanto nós somos grandes. O reino de Deus não se trata dos nossos interesses, da nossa posição. O reino de Deus é deixar interesses de lado, posição de lado, função de lado, para pegar uma toalha, tirar a capa e lavar pés imundos, fedendo, a chulé de couro. Porque sandálias de couro, para quem já usou, sabe que tem mais chulé, se começa a dar chulé do que outros calçados. É algo que escancara o humilhar-se a si mesmo e vir a ser servo. É o fato de Jesus ter amado tanto aqueles discípulos, porque o texto vai começar dizendo que Jesus amou-os e amou até o fim. Qual foi o fim? A morte. Jesus não retirou aquele que o traiu desse momento. Sabiam disso? Jesus avisa, vocês já tomaram banho, exceto um. Mas Jesus não olha para Judas e fala assim, você não vai participar não. Eu sei que você está fazendo pelas costas. Eu não vou lavar seus pés não, rapaz. Jesus não faz isso. Jesus sabia que Judas ia trair ele. Jesus sabia que logo após esse momento, ainda no meio da ceia, Judas ia levantar e ia embora para buscar os servos dos líderes religiosos para prender Jesus. Jesus lavou o pé do cara que traiu ele, para ele ser morto. Mas não só desse. Jesus lavou o pé do melhor amigo dele, que negou ele por 3 vezes. Jesus lavou o pé dos caras que caminharam com ele por 3 anos. Mas no momento de mais angústia de Jesus, que ele mais precisou, primeiro dormiram lá no monte de Getsemane, quando Jesus falou assim, fiquem acordados comigo porque eu não estou bem, eu estou angustiado. Primeiro eles dormem,
depois eles fogem. Foi desses caras que Jesus lavou os pés. Foi desses caras que Jesus lavou os pés. E a gente está dizendo assim, não, aquele ali, não. Esse aqui eu não quero, Jesus. Jesus está falando, se eu lavei os pés desses 12, se eu dei a minha vida por você, quem é você para dizer não quero esse, não quero aquele, não quero amar esse, não quero amar aquele, não quero ajudar esse, não quero servir aquele? Esse é o padrão de servir de Jesus. Sirva e se humilhe até mesmo diante do traidor. Não porque isso o torna menor ou inferior diante do outro, mas porque isso demonstra o amor de Deus por aquela pessoa. Quando nós servimos, nós não estamos sendo humilhados para a gente ficar mal, para a gente ficar triste. Não. Quando a gente serve, a gente está deixando os nossos interesses de lado, a nossa função de lado, a nossa postura de lado, para demonstrar amor para as outras pessoas. Agora eu vou dar um exemplo aqui, eu espero que a Raquel não fique indignada comigo, eu vou citar o nome dela, porque normalmente eu cito o nome do Baltazar, hoje eu vou citar o nome da Raquel. Antes do culto começar, eu falei assim para a Raquel, queria colocar uma coroa de espinhos aqui. A Raquel falou assim, vamos tentar fazer, vamos. Aí ali na frente, isso aqui é uns espinhos que tem ali na frente, e que são muito doídos. E a gente foi tentar fazer, a Raquel e a Nicole. Aí eu comecei com a faca a cortar os negócios, ela olhou e falou assim, meu, tu é muito bruta. Não, tu não falou bruta, como é que tu falou? Radical, você é muito radical. Eu falei assim, você nunca me viu fazendo esse tipo de coisa? Ela falou assim, não, nunca te vi fazendo esse tipo de coisa. E isso é porque ela não me viu subindo no tempo para trocar lâmpada. Daí o negócio foi radical. Mas por que isso? Por que isso me chamou a atenção? Porque muitas pessoas já me viram mexendo com essas coisas. Eu falei, Raquel, não sou radical, eu sou da roça mesmo, é só isso. Mas alguns, quando me veem fazendo esse tipo de coisa, o neto tem uma foto do meu pé digno de ser lavado. De um dia que eu mexi no jardim. Marrom, assim, todo sujo, horrível. Ele me manda essa foto de vez em quando. Não é, neto? Por quê? Porque é um serviço que muitos poderiam dizer assim, pastora não vai fazer isso, mexer no jardim, cavocar a terra. Mas é uma alegria para mim, é um prazer para mim. Talvez tenham outros serviços que seriam mais difíceis para mim fazer, que eu diria, mas eu preciso fazer, porque eu preciso servir. Para alguns, mexer com planta é um sacrifício, é deixar os interesses de lado. Para mim não é, para mim é prazer. Mas tem outras coisas que para mim é sacrifício, é deixar os meus interesses de lado para servir. Você tem deixado os seus interesses de lado para servir? Você tem saído da sua função e do seu cargo, ou da sua postura de talvez alguém mais, para servir ao outro? Hoje nós temos a oportunidade de vivenciar essas duas dimensões do lava-pés. Tanto a confissão de pecados, quanto servir ao outro. Não só aqui hoje no culto, mas no nosso dia a dia. Um dos lugares para a gente vivenciar isso muito claramente são os pequenos grupos. Quer ver lugar para deixar os seus interesses de lado e para amar o outro é o pequeno grupo. Não é verdade? Quer ver lugar para você servir ao outro é um pequeno grupo. Para demonstrar humildade é um pequeno grupo. E por isso, hoje nós vamos ter um momento muito significativo. E eu quero animar vocês a buscar um pequeno grupo com o coração disposto a servir. Com o coração disposto a ouvir de Deus, mas também a cuidar do seu irmão. Pensa agora na tua vida e na necessidade de confissão de pecados. Pensa o quanto você tem feito isso. Pensa como está esse lavar de Jesus sobre a tua vida. Ele já lavou o corpo? Ainda não? É tempo de entregar a vida para Jesus. Precisa só lavar os pés? Nós vamos fazer isso hoje. Nós vamos ter esse momento de lavar os pés. Se há em você ainda ego, arrogância, sentimento de superioridade, esse é o momento para falar, Deus, tira isso de mim. Tira isso de mim, eu não quero ser assim. Esse é o momento para se humilhar.
para tirar os calçados, talvez mesmo meio sem jeito, meio constrangido, e lavar os pés, e também se deixar lavar. Jesus deu o exemplo, lavando os pés dos seus discípulos, e deu um exemplo maior ainda, na cruz. Filipenses 2, 5-8 diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Todas as vezes que você achar que fé cristã é algo sobre ser grande, todas as vezes que você achar que fé cristã é algo sobre ser superior em relação aos outros, todas as vezes que você achar que Jesus foi apenas um grande homem, lembra que o exemplo dele foi, ele era Deus, Deus. Ele se esvaziou disso e foi servo até a morte e morte de cruz. Mesmo quando a angústia começou de tomar conta do coração dele, porque começou a vir o peso do pecado, do meu e do teu pecado. Mesmo quando ele disse: Pai, esse cálice está pesado. Ele diz: mas a tua vontade, não a minha. Vai ter momentos, igreja, que no servir nós vamos falar assim: Deus, o cálice está difícil. Deus, está difícil servir. Mas a tua vontade, não a minha. Por que a vontade do Pai? Porque é a vontade do Pai que leva a vida e a salvação. Foi pela vontade do Pai que Jesus morreu e depois ressuscitou.